Olá meus amigos, olá minhas amigas, é um prazer enorme estar reunido com os senhores, com as senhoras, para mais uma videoaula de Direito Constitucional. Hoje daremos continuidade ao estudo do Direito Constitucional, tratando de temas importantes, temas que nós comentamos em algum momento das aulas passadas e hoje serão objeto de estudo. Na aula passada nós estudamos direitos relacionados à nacionalidade. E os temas da aula de hoje estão ligados a essa questão da nacionalidade, a essa questão do nacional, do estrangeiro, do nacionalizado brasileiro. Todas essas questões desembocam em temas importantes para os concursos públicos, quais sejam a extradição, a expulsão, a deportação e a entrega. Temas importantes desse nosso encontro. Nós chegamos na aula de número 52. Vamos então iniciar o nosso estudo. Vamos falar primeiramente da extradição. E aí nós temos um conceito. Consiste na entrega de uma pessoa a um outro estado em razão de crime nele praticado para que seja julgado segundo suas leis. Nas aulas que se passaram, sobretudo quando tratamos da nacionalidade, tivemos a oportunidade de falar um pouquinho sobre a extradição. E aqui trazemos um conceito aos senhores. Consiste na entrega de uma pessoa a um outro estado em razão de crime nele praticado, para que seja julgado segundo suas leis. Vocês vão se recordar das aulas passadas que, quando falávamos de extradição, dissemos aos senhores que pode ser extraditado aquele indivíduo que tenha praticado crime comum anterior à naturalização ou então aquele que tenha praticado tráfico ilícito de entorpecentes a qualquer momento. É a primeira informação importante quando se trata da extradição. Pode ser extraditado aquele indivíduo que praticou crime comum anterior ao processo de naturalização ou ainda aquele indivíduo que praticou tráfico ilícito de entorpecentes a qualquer tempo. Essa informação é contida no próprio texto constitucional, ou seja, ela é extraída de um texto de lei. Professor, preciso conhecer esse conceito de extradição e levar ele para a prova de concurso? Sim, é importante conhecer, sobretudo quando se fala numa prova oral ou quando se fala numa prova escrita. Portanto, para relembrar, consiste na entrega de uma pessoa a um outro estado em razão de crime nele praticado para que seja julgado segundo suas leis. Vamos verificar nos próximos slides informações relacionadas à extradição que são igualmente importantes. A extradição pode ser dividida em duas espécies, a ativa e a passiva. A ativa é requerida pelo Brasil, ou seja, o Estado brasileiro requer a um outro Estado que determinado indivíduo seja extraditado, em razão, por exemplo, da prática de um crime comum anterior à naturalização. Ainda, a segunda espécie de extradição, a extradição passiva, que é então requerida ao Brasil. Ativa, o Brasil requer a extradição a um outro Estado, e passiva, o Brasil é objeto do requerimento de um outro Estado para que o indivíduo seja extraditado. Continuando, aspectos importantes relacionados à extradição. Primeiro deles, quem decide sobre o cabimento da extradição é o STF. Muito importante aqui conhecer a informação de que, segundo a doutrina, prevalece que o nosso ordenamento jurídico adotou o sistema da contenciosidade limitada. O nosso ordenamento jurídico adotou o sistema da contenciosidade limitada. Anotem isso no material de vocês. Ou também conhecido como sistema belga, ou seja, o STF analisa apenas o cumprimento dos requisitos, o atendimento dos requisitos para deferir ou indeferir a extradição. Ele não analisa dessa forma o mérito do pedido, apenas e tão somente os requisitos, ou seja, se o Estado que requer a extradição está cumprindo os requisitos necessários para que o indivíduo seja extraditado. Ainda, outro aspecto importante, é vedada a extradição em caso de crime político ou de opinião. Senhores, aqui uma informação muito importante. Professor, havendo concurso entre um crime político ou de opinião e um crime comum, é possível a extradição? A resposta é negativa.
havendo o concurso entre um crime político e de opinião, ou de opinião, com um crime comum, não é possível a extradição daquele indivíduo. Continuando, requisitos. E aqui, como dissemos aos senhores, cumprir os requisitos, o STF deve indeferir ou indeferir o pedido de extradição. Sistema da contenciosidade limitada. Primeiro requisito. O Estado requerente só poderá julgar o extraditando pelo crime que originou o pedido. O que significa isso? Daqui nós extraímos o princípio da especialidade. Veja, o Estado requer ao Estado brasileiro, um outro Estado requer ao Estado brasileiro a extradição de um determinado indivíduo pela prática de um determinado crime. Esse Estado só pode julgar aquele indivíduo pela prática daquele crime que originou o pedido de extradição, e não por um outro eventual crime. Não impede, no entanto, que o Estado faça um pedido de extensão e, havendo concordância do Estado que entregou ou que extraditou aquele indivíduo, não haverá problema. Mas a regra é, segundo o princípio da especialidade, aquele indivíduo extraditado só pode ser julgado pelo crime que originou o pedido. Outro requisito. O crime objeto do pedido deve ser punível tanto no Estado requerente como no Brasil. Princípio da dupla punibilidade. O princípio da dupla punibilidade enuncia que o crime objeto do pedido deve ser punível tanto no Estado requerente como no Brasil. O que isso significa? Significa que quando o Estado requer a extradição, o Brasil só vai concordar com essa extradição se o crime objeto do pedido de extradição for crime também no Brasil, for considerado crime também no Brasil. Não é crime no Brasil, não é possível a extradição. Ainda, a pena deve ser comutada para se adaptar às penas permitidas no Brasil. Isso é o princípio da comutação da pena. Professor, não entendi. Vamos exemplificar. O nosso ordenamento jurídico, como regra, não admite pena de morte. No entanto, outros estados espalhados pelo mundo admitem a pena de morte. Dessa forma, um eventual crime praticado neste outro estado, que seja objeto do pedido de extradição, se naquele estado for punível com pena de morte, o Brasil não atenderá ao pedido de extradição, a não ser que aquele estado concorde em alterar a pena e, dessa forma, adotar uma das penas admitidas no nosso ordenamento jurídico. Veja, é muito simples entender isso, mas é uma questão que cai muito em concurso, porque existe uma discussão doutrinária a respeito desse fato. Qual a discussão? A discussão reside no fato de se o Brasil pode ou não impor que um determinado país altere ou mude o seu ordenamento jurídico, um outro Estado altere, faça uma concessão dentro do seu ordenamento jurídico para aceitar essa comutação da pena, para aceitar essa adequação da pena, impedindo que o indivíduo seja condenado a uma pena não admitida do nosso ordenamento jurídico. E o exemplo clássico é a pena de morte. Como nós não admitimos, o indivíduo extraditado para um país onde aquele crime é punido com a pena de morte, para que a extradição, o pedido de extradição seja atendido, é necessário que haja uma comutação da pena, uma adequação da pena às penas permitidas no Brasil, às penas permitidas no nosso ordenamento jurídico. Isso é o que prevalece, que o Estado tem que se adequar. No entanto, existe doutrina em sentido contrário que enuncia que não, que o Brasil não pode impor, não pode exigir do outro Estado a comutação da pena. Prevalece que para a extradição é necessário essa adequação, essa comutação da pena. Próximo requisito, é possível que os tratados retroajam para permitir a extradição. Muito importante, cai no concurso dos senhores o que? Se os tratados internacionais, se eles estão submetidos à regra de irretroatividade ou sobre a possibilidade de retroagir para extraditar um determinado indivíduo. Vejam, os tratados eles não se submetem à regra prevista no texto constitucional que impede que esse tratado retroaja para atingir fatos pretéritos. Aqui, pelo contrário, é possível que os tratados retroajam para permitir a extradição de um determinado indivíduo.
Então aqui falamos de 3 princípios. Primeiro princípio, o Estado requerente só pode julgar extraditando pelo crime que originou o pedido, é o princípio da especialidade. O crime objeto do pedido deve ser punível tanto no Estado requerente como no Brasil, é o princípio da dupla punibilidade. E falamos ainda do princípio da comutação da pena. E por fim, dissemos aos senhores que uma última característica ou requisito é que é possível que os tratados retroajam para atingir fatos pretéritos e assim permitir a extradição. Continuando, visto as nuances principais sobre a extradição, vamos falar um pouquinho de expulsão. A expulsão é diferente da extradição e aqui nós temos um conceito. É a retirada à força do território brasileiro de um estrangeiro que tenha praticado atos tipificados no Estatuto do Estrangeiro, como, por exemplo, atentar contra a segurança nacional. Veja, a extradição difere da expulsão. Aqui nós estamos falando da retirada à força do território brasileiro de um estrangeiro que tenha praticado atos tipificados no Estatuto do Estrangeiro ou que atentem contra a segurança nacional. Por exemplo, vocês vão encontrar a previsão no artigo 65 a 75 do Estatuto do Estrangeiro. Como que se daria esse processo de expulsão? Aqui, e para o concurso, é importante os senhores entenderem o conceito para diferenciar da extradição e também anotar no material de vocês que vocês devem ler a súmula 1 e a súmula 421, que trata de nuances importantes sobre a expulsão. Professor, qual a informação relevante contida nessas súmulas? Veja, muitas provas de concurso questionavam, hoje já não é uma questão tão frequente, se o estrangeiro casado com uma brasileira ou que tivesse um filho que dependesse dele materialmente, se ele poderia ou não ser extraditado. A resposta é positiva, ele pode ser extraditado, mas ele não pode ser expulso. Observem que a própria súmula estabelece essa diferenciação. O estrangeiro casado com brasileira ou que tenha filho brasileiro que dependam dele materialmente não pode ser expulso. No entanto, ele pode ser extraditado. É o texto da súmula 1 e da súmula 421 que fica de lição de casa para os senhores procurarem, lerem e verificarem essa informação que foi passada aos senhores neste momento. Continuando, nós temos ainda que falar da deportação. A deportação também difere, é bem diferente da extradição e da expulsão. Ela consiste na devolução compulsória do estrangeiro que tenha entrado ou esteja de forma irregular no território nacional. Professor, tem como exemplificar essa situação? Sim. Vamos imaginar que o indivíduo adentre o território nacional com um visto de turismo e aqui ele permaneça além do tempo permitido no visto e comece, por exemplo, a trabalhar. Esse indivíduo, ele está no nosso território de forma irregular. Ele entrou de forma legal, mas está de forma irregular. Ele também nós poderíamos citar o caso do indivíduo que já entra de forma irregular no nosso território. Esse indivíduo vai ser devolvido compulsoriamente para um outro país, para o país de onde ele veio. Geralmente é assim que se dá a deportação. Portanto, consiste na devolução compulsória do estrangeiro que tenha entrado ou esteja de forma irregular no território nacional. Ainda, vamos falar um pouquinho do fenômeno do instituto jurídico entrega ou surrender. O que consiste isso? Consiste na entrega de um indivíduo a um tribunal penal internacional. Professor, isso parece um pouco com a extradição, porque aí o indivíduo vai ser julgado por um outro estado. Veja, a diferença reside exatamente nessa situação. A entrega ou surrender consiste na entrega ao indivíduo a um tribunal penal internacional, diferente da extradição, que está ligada à entrega de um indivíduo para um outro estado e não um tribunal penal internacional. É aí, então, que surge o questionamento mais frequente quando se fala de entrega ou surrender. Se é possível o brasileiro nato, o brasileiro ser entregue a um tribunal penal internacional. Vejam, a resposta é positiva e ela difere da resposta da extradição. O brasileiro nato nunca será extraditado. No entanto, ele poderá ser entregue a um tribunal penal internacional. E por que isso ocorre, professor?
Isso ocorre exatamente pelo fato de que, quando nós tratamos de um Tribunal Penal Internacional, o Brasil provavelmente aderiu às regras desse tribunal e aceitou fazer parte desse Tribunal Penal Internacional. Dessa forma, como o Brasil concordou, como o Brasil aqueceu com as regras e normas desse Tribunal Penal Internacional, não há óbice a que o indivíduo seja entregue a esse tribunal e lá seja julgado. A diferença está em, quando falamos de um Tribunal Penal Internacional, o Brasil aqueceu e concordou em aceitar as regras e se submeter à jurisdição desse Tribunal Penal Internacional, diferente da extradição, quando falamos de um outro Estado, e aí estamos diferenciando a entrega e o surrender da extradição. Extradição, um outro Estado é quem julga, por isso não é admitido o brasileiro nato ser extraditado. Entrega ou surrender, nós estamos falando de um Tribunal Penal Internacional ao que o Brasil aqueceu as regras e dessa forma é permitido que o brasileiro nato seja entregue a esse Tribunal Penal Internacional. Aqui, mais detalhes e que traz justamente essa discussão que há pouco falamos. Entrega, vamos falar do brasileiro, é possível pois o indivíduo pois o indivíduo será julgado por um Tribunal Penal Internacional, ou não é permitido pela mesma regra adotada no caso da extradição. Já dissemos aos senhores que existe a diferenciação, um é um Tribunal Penal Internacional, ao que o Brasil aqueceu, e o outro a jurisdição de um outro Estado. Com isso, nós chegamos ao fim de mais uma videoaula de Direito Constitucional, nossa aula de número 52, onde tratamos de temas importantes afetos à nacionalidade. Nós temos aqui 2 livros que podem auxiliar os senhores nos estudos, 2 livros que estão disponíveis, livros digitais, portanto, são livros que vocês podem ter acesso a qualquer instante, estão à venda no site da Saraiva. Esse primeiro livro trata de temas afetos ao direito constitucional, introdução, os ramos do direito constitucional, classificação, conceito, constitucionalismo e neoconstitucionalismo. O segundo fala de concepções constitucionais, classificação das constituições e histórico das constituições. Portanto, temas que já foram tratados em aulas passadas e os livros podem auxiliar os senhores nos estudos. Estão aqui os meus contatos, caso tenham dúvidas podem enviar para a gente. Um grande abraço, bons estudos e boa sorte.